Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Então vamos à nossa prece para passarmos para a Sueli, né? Para dar sequência ao estudo sobre a prece. Importantíssimo esse tema, né? Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa tarde, por mais essa oportunidade de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Que possamos, em assimilando essas lições, começarmos a vivência no nosso dia a dia. Obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sueli. Boa tarde a todos, dando continuidade, então, ao assunto que nós estamos aqui estudando com os espíritos, que é a prece. A gente pensa sempre assim, mas será que realmente ela chega, né? Será que eu vou ser atendido nas minhas expectativas? Porque o problema é esse, a gente quer ser atendido nas nossas expectativas, né? Eu espero isso, então eu espero que Deus me atenda nisso aí. Só que não é bem assim que a coisa acontece em relação às ofertas aí divinas para nós, né? O tempo de Deus não é o nosso, o que nós precisamos de verdade não é aquilo que a gente pensa que precisa. Então, por isso que às vezes a gente acha que as nossas preces não estão sendo atendidas. Paramos nesse quadrinho aqui, o comentário de Kardec a esta pergunta que ele fez aos espíritos: pode-se orar utilmente pelos outros? Eles respondem: o espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Claro, né? Se nós estamos orando por alguém, é que nós queremos que essa pessoa receba a bênção de Deus e aquele auxílio, aquela ajuda de que ele realmente necessite, que esteja já em condições de receber. Né? Nós vimos quando Jesus andou aí nesse mundo aí, que ele, na verdade, ele não atendeu a todos da maneira como todos esperavam. Nem todos foram curados por ele, até aqueles que foram curados por ele não deixavam ele tão feliz assim, tanto que os discípulos perguntavam: mestre, mas por que está tão pensativo? Acabou de curar esse irmão que estava todo ferido, todo desmanchando, né, pela lepra, e ele agora está bem, está saudável. Ele falou assim, não com essas palavras que eu vou dizer, mas esse que é o problema, né? Então, quando nós somos atendidos até mesmo nas nossas expectativas, então parece que a gente esquece o endereço de Deus e só vai pensar em procurar esse endereço lá na agenda quando precisar de novo, quando tiver uma necessidade muito grande. Então cura-se o corpo, mas muitas vezes não curamos a alma. E como as nossas doenças, elas não nascem no corpo, elas passam para o corpo, elas se somatizam na organização física, então elas não surgem ali. Elas surgem das desordens do pensamento que a alma
que pensa, não estando em equilíbrio, ela vai provocar desequilíbrio nos fluidos do perispírito e ali, então, esses fluidos desorganizados vão gerar doenças que vão se somatizar no corpo físico. Então, não é ali na organização física. Então, quando a gente vê alguém curado no corpo físico, não vamos nos iludir achando que também está curado na alma, né, no espírito. Pode estar? Pode, claro que sim. Mas, como Jesus falava, nem a maioria não está, né? Cura-se o corpo e esquece-se de tratar o principal, que é a alma, né? O pensamento que gera a desordem no corpo físico através dos fluidos do perispírito. Então, quando eles responderam aqui, pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer, que aquele que está orando e pedindo ajuda para alguém, ele deseja fazer o bem, então ele atrai bons espíritos com os seus pensamentos, que vão direcionar fluidos para aquela pessoa, que vão direcionar socorro espiritual, mas tudo vai acontecer dentro de uma organização, que não é sempre assim, né? Eu quero, eu vou obter, não é bem assim. Então, tudo vai acontecer de acordo com as necessidades e já o merecimento de cada um. Então, Kardec faz esse comentário aqui, nós paramos nesse quadrinho, vamos reler. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Quer dizer, nós nem imaginamos a força que a gente tem. Às vezes uma pessoa fala assim, bota meu nome lá no centro, faz uma prece para mim. Claro que a gente vai colocar o nome aqui no nosso caderninho para que essa pessoa receba irradiação dos espíritos e o tratamento, mas essa pessoa que está pedindo a gente para colocar o nome aqui, ela não tem ideia da força que ela tem. E ao fazer aquela prece sincera, como está falando aqui, a prece, se for sincera e ardente, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Olha que interessante essa parte aqui, né? Eu grifei em cima porque realmente é importante a gente saber que nós possuímos uma força que vai muito além da organização física, né? Muito além de tudo aquilo que a gente imagina ser capaz. Mas aqui tem algo interessante, ó. Se for ardente e sincera, então a prece, ela precisa de ser sincera. Ela não pode ser apenas um movimento mecânico de lábios para que alguém a veja orando e rezando e assim, né, possa ter um bom conceito dessa pessoa nesse momento, né? Então, se ela for ardente e sincera, ela vier do coração, pode chamar os espíritos, os bons espíritos, em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe, sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Não está dizendo aqui que vai resolver o problema dele. Não está dizendo aqui que a doença vai desaparecer, que a dor vai embora, né? Que as coisas vão, como se fosse uma pílulazinha mágica, desaparecerem, né? E virem só coisas boas. Não é isso que está dizendo aqui. Tá aqui, ó. Se for ardente e sincera, ela pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos. Então, essa pessoa vai fazer a prece, vai chamar os bons espíritos que vão em auxílio daquele por quem nós estamos orando, que nós estamos pedindo, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos. A fim de lhe sugerirem bons pensamentos. Às vezes é só isso que essa pessoa está precisando. Bons pensamentos.
para reorganizar os fluidos do seu perispírito, para que eles não gerem doenças no corpo físico, para que essa pessoa possa se harmonizar e entrar em paz consigo mesmo, através dos bons pensamentos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada. Então a gente percebe que aqui, esse pedido que nós estamos fazendo aos espíritos, a Deus, né, aquele que nós consideramos devotos, nossos irmãos católicos, né, tem devoção por este ou aquele santo e pede ajuda a ele, e ele vai ajudar dessa forma aqui, né, vai por essa prece sincera, vai chamar os bons espíritos, se ele não puder, vai chamar outros bons espíritos que vão lhe sugerir, bons pensamentos. Porque às vezes a pessoa está desorganizada, ela está desequilibrada, com pensamentos ruins, pensamentos suicidas, pensamentos de autopiedade, pensamentos de vingança. E isso tudo faz muito mal para a pessoa. Então esses espíritos vão sugerir. Eles não vão dar. Ninguém dá pensamento a ninguém. O pensamento é a própria alma que pensa. Então eu não posso simplesmente arrancar um pensamento meu e dar para outra pessoa. Eu não posso, não tem como fazer uma coisa dessa, não existe. Né? Então o que eu posso fazer é pedir ajuda aos espíritos para virem auxílio dessas pessoas, daquele a quem pedimos, a fim de lhes sugerirem. Eles vão sugerir àquela alma que ela tenha bons pensamentos. A gente não pode dar, os espíritos não podem nos dar bons pensamentos. E nem tirar os maus pensamentos de nós. Também não podem, porque quem está gerando isso somos nós. Então eles não podem, não é algo que eles podem fazer, vou tirar daqui, vou botar para lá. Não tem como fazer isso. Então eles vão nos sugerir bons pensamentos, porque com essa sugestão, a gente pode atender essa sugestão, aí claro que os pensamentos ruins vão sair de nós, mas não foi tirado por eles. Eles não podem fazer isso, eles podem nos sugerir bons pensamentos. Então nós vamos mudar o nosso padrão vibratório, transformar isso aí, pensar coisas boas para anular aqueles pensamentos ruins, fazer com que eles se vão. Mas aí nós é que estamos fazendo isso. Então não adianta, por mais que a gente queira orar para uma pessoa e ajudar essa pessoa, nós não vamos ter êxito se essa pessoa também não quiser ser ajudada. Não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado. Não tem como ajudar alguém a mudar os seus pensamentos, a sugerir bons pensamentos, se ela acha que ela é o alvo da desgraça, que ela é aquele que Deus escolheu para dar castigo, para mostrar para o outro que ele é poderoso. Se ela pensa dessa maneira, a gente não consegue ajudar essa pessoa. Então ela precisa atender a esse chamado dela mesma. Eu preciso ter bons pensamentos, me ajude. Aí sim a gente vai orar e ela também está pedindo, ela está pedindo. Então é importante que a pessoa queira e que ela abra esse canal de conexão com os espíritos para que ela seja ajudada. E aqui quando fala, mais ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada, não quer dizer que aquela prece do Pai Nosso que a gente memorizou, que a gente articula, que a gente faz com os lábios também, não vá ter êxito. É apenas quando ela fica só ali naquele nível mecânico. Mas quando nós oramos o Pai Nosso, e eu entendo que nós temos que compreender o Pai Nosso, é importante entender o que Jesus nos ensinou a pedir, para que a gente possa conjugar o pensamento, a razão e o sentimento.
para que essa prece, então, realmente ela alcance os objetivos. Eu preciso saber o que estou pedindo ali, senão ela vira prece só dos lábios. Aí a gente fica repetindo aquilo ali e não sente o que realmente está ali. Começando pela primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus, tem plural aí, é céus. Pai Nosso que estás nos céus. Olha essas palavrinhas. Olha a profundidade dessa frase. Primeiro, Pai, né? Não é um Deus punitivo, porque um pai não pune, ele educa e ensina. Primeiro eu estou chamando Deus de Pai. Então eu estou aqui para receber o que ele me enviar, porque eu sei que ele me ama e quer o melhor para mim. Ele é meu Pai, ele não é o meu Senhor, ele é o meu Pai, ele é o meu Criador. Então ele nos criou, somos criaturas, somos amados por ele, por cada criatura que ele colocou nesse mundo, e ele colocou o mundo inteiro, porque ele é o criador do universo, né? Então, começando por chamar de Pai, já é um aconchego no coração. Quando a gente está precisando de muita ajuda, de estar desesperado, né? Às vezes, até a criança, quando leva aquele tombo que machuca, né? Aí é o pai, a mãe, ela vê o pai, a mãe, ela corre, metade da dor passa, porque ela sabe que ela está nos braços de quem a ama. Então, quando a gente fala Pai, já é um conforto. E nosso? Esse nosso, olha aí o peso desse pronome. Olha o peso desse pronome. Nosso significa que somos todos irmãos. Já começa ali essa coisa da gente não ir abolindo o egoísmo da nossa vida, o egocentrismo, porque o Pai não é meu, ele é nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. Quer dizer, ele não está na terra, ele não vai nos dar as benesses dos mundos, né, da terra. Então a gente tem que compreender muito bem o Pai Nosso para que a gente possa conjugar o nosso pensamento. Depois que terminarmos esse assunto aqui, podemos trazer o Pai Nosso e analisando cada frase dele, que vale a pena a gente fazer isso, para a gente entender realmente o que está ali, né? Então, quando a gente compreende, a gente não vai fazer essa prece só pelos lábios, vai sentindo essa prece. Então, quando a gente faz uma prece para outra pessoa, endereçada a outra pessoa, essa primeira frase, esse primeiro período aí da oração do Pai Nosso, já nos mostra o quanto nós queremos o bem daquela pessoa. Ele é nosso irmão, porque se o Pai é nosso e ele criou todos, somos todos irmãos. Então isso aumenta ainda mais a nossa vontade de ajudar, de acertar e saber que somos todos filhos de Deus e que todos merecem a atenção e os cuidados desse Criador, né? Então aqui é o comentário de Kardec sobre a prece por outras pessoas. Agora vem a pergunta para nós, né, mesmos? Olha só, as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das provas e desviar-lhes o curso? Olha a pergunta. A pergunta tem tudo aqui que a gente precisa para compreender muito bem isso. Olha só. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar. Modificar. Já está bem claro aí, né? Modificar a natureza das nossas provas. Que provas? Que provas? Deus mandou? Alguém me impõe? Não. Aquelas que nós escolhemos quando reencarnamos. Nós fizemos uma escolha de provas para vir para cá. Escolhemos aquilo que melhor atenderia às nossas carências, às nossas necessidades para evoluirmos. Então estamos aqui nesse mundo fazendo um resgate de erros que cometemos nas nossas outras experiências
né, nas outras experiências na matéria, nos nossos relacionamentos com os outros espíritos. Então, nós reencarnamos para evoluir. E a evolução do ser, ela está atrelada a corrigir essas coisas, através da correção, né? A gente vai se aperfeiçoar através da correção dos nossos erros, porque eles foram cometidos por nós, embora com outra persona, com outro nome, com outro corpo, mas quem está ali habitando é o espírito, somos nós. Uma Coca-Cola não deixa de ser Coca-Cola porque ela vai para um litro de Fanta. Ela continua sendo Coca-Cola, mudou só a garrafa. E é isso que acontece, a gente muda de personalidade, a gente muda de corpo, porque os pais oferecem os corpos de acordo com o material genético deles, né? Então, a cada encarnação nós temos corpos diferentes, mas o espírito é o mesmo. Então, essas provas aqui, natureza das nossas provas, foram aquilo que a gente escolheu. Aquilo que a gente achou que iria nos auxiliar a fazer esse resgate de erros passados e daí subir um degrauzinho aí no nível da nossa evolução. Caminhar um pouquinho mais. Então é nesse sentido aí, né? Olha só, poderia modificar isso? As preces que fazemos poderia fazer modificações nessas escolhas que nós fizemos e desviar-lhes o curso? Ainda tem mais essa. Não é só fazer modificação, é desviar o curso da nossa trajetória aqui no mundo. Então, seria fazer com que a gente pudesse caminhar totalmente em trilhos separados daqueles que a gente escolheu, com natureza das nossas provas modificadas. Então, isso seria algo que a gente já até sabe o que os espíritos vão responder aí, né? Porque se foi permitido que a gente fizesse determinadas escolhas para nascer na família tal, para nascer na cidade tal, mas isso escolhe. A gente escolhe. Então, se eu escolher que eu quero nascer pai de fulano de tal, mãe de fulano de tal, para fazer o meu resgate, já que eu os prejudiquei na outra vida, eu vou conseguir isso? Depende se eles vão aceitar também. Porque se nós temos o livre-arbítrio para escolher, eles têm o livre-arbítrio para aceitar. Então, muitas vezes, não é só porque a gente quer que vai acontecer. Então, olha quantas coisas, quantas almas envolvidas nas escolhas de provas que fazemos. Escolhemos nascer em determinada família para auxiliar essa família, já que prejudicamos tanto no passado os membros dessa família. Mas essa família tem que me aceitar ali. Ela precisa entender que eu quero vir para consertar, mas ela precisa me aceitar. Se não aceitar, de outra forma esse resgate vai acontecer. Mas vai acontecer não na hora que eu desejo, porque as pessoas, aquelas almas envolvidas, precisam aceitar aquela escolha que eu estou fazendo. Precisam compreender que elas também precisam disso. Caso não aconteça, vai ser adiado isso aí para uma outra oportunidade. Mas não vai acontecer se todas as almas não estiverem de acordo, não estiverem também escolhendo da forma de aceitação aquela escolha que fiz. Então, olha quantas almas se envolvem nessa escolha de provas que fazemos. Aí a gente chega aqui e acha difícil, acha complicado, quer mudar a natureza das provas?
Não pode fazer assim, dessa forma, porque nós aceitamos ou escolhemos aquela situação envolvendo várias almas naquela escolha que nós fizemos. Então vamos à resposta dos espíritos. Vossas provas estão nas mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim, mas Deus leva sempre em conta a resignação. Então tem uma outra questão, eu não sei se é na 860, tem uma questão aqui que está assim: pode o espírito fazer que aconteça algo que não está previsto na escolha das provas, ou fazer que aquilo que está previsto não aconteça? Ainda tem essa questão que Kardec também pergunta, que a gente chega lá. Aí eles respondem: se estiver dentro do quadro de provações, pode acontecer. Ainda mais que fazer o bem, que é o único objetivo da vida, ele evitará os males que tiverem origem nesse bem que ele deixaria de fazer. Então, olha só, pode, mas precisa de estar dentro dessa programação. Caso contrário, não vai poder haver isso. Então, quando eles falam aqui, vossas provas estão nas mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim, olha só, olha nessa resposta aqui o que está aqui, ó. Vossas provas estão nas mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Então, tem algumas que podem ser mudadas. Tá vendo? Se há aquelas que devem ser suportadas até o fim, é porque algumas podem ter um fim antes do momento de terminar, dependendo da ação dessa alma aqui na Terra. Aí ele continua, né? Mas Deus leva sempre em conta a resignação. Então, o que quer dizer isso? Olha, estamos com uma prova, pesada às vezes, mas estamos aceitando resignadamente aquela prova, não como um castigo, mas como uma oportunidade de redenção e de aprendizado. Aí eu aprendo mais rápido do que eu poderia aprender. Eu recebo aquelas lições ali e aprendo com mais rapidez. É como aquele aluno que no primeiro semestre ele aprende tudo. Aí o que vem depois, que é aquela parte para reforçar, né, o que foi ensinado no primeiro semestre ali, ele já está tão bem, tão afiadinho naquilo ali, que ele pode relaxar um pouco. Ele já aprendeu aquela lição. Hoje não é mais assim, mas quando eu estava fazendo esse primário, que se chamava primário na época que eu estudava, hoje é ensino fundamental. Então aquele aluno que estudava, chegava por volta de outubro, mais ou menos, ia ser feita uma contagem de todas as notas que ele vinha tendo até ali. Se ele tinha uma quantidade suficiente de pontos para ele ser aprovado, ele não precisava nem fazer as provas finais, que dirá ficar lá em recuperação. Então, na época, eram 500 pontos. Se o aluno alcançasse 500 pontos em todas as matérias, ele não precisava fazer nem as provas finais. Hoje não tem mais prova final, não é? Tá tudo mudado. Mas naquela época tinha. E por quê? Por que ele ia ficar isento daquela prova final? Porque ele já aprendeu. Os números, as notas provavam para o professor que ele aprendeu. Para que ele ia ser submetido a mais provas? Se ele já provou pelas notas que tinha que ele aprendeu.
a lição que foi dada a ele. Então ele tinha o prêmio de se ausentar mais cedo para as férias do final de ano. Aí ele tinha lá longos 4 meses de férias, que ele saía no meados de novembro, aí ficava meados de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, só voltava em março. Era o prêmio que ele ganhava, enquanto que os outros que não conseguiram serem aprovados pelos números iam ficando. Às vezes ficava novembro e grande parte de dezembro, fazendo uma recuperaçãozinha para não repetir o ano, no ano seguinte. Então é assim que funciona isso aqui. Se eu fiz uma escolha de provas, eu vim para a Terra e eu fui resignado, e eu me dediquei muito àquilo ali, e aprendi mais rápido do que imaginava aprender aquela determinada lição, termina ali. Aquela dor, aquele resgate termina ali. Eu não vou precisar ficar passando por mais provas parecidas com aquelas lições para eu aprender o que eu já aprendi. Então pronto, aquilo ali eu vou, por isso que Deus leva em conta a resignação. Quando o aluno aprende, não precisa de prova. E quando a alma é obediente e resignada diante da prova e ela entendeu que ela errou e ela aprendeu a lição dela, ela não vai ficar tendo lições para ficar repetindo aquela situação para ela. Então aí dessa forma, nesse contexto, ela pode sim mexer, porque doenças que ela poderia ter para ensinar aquela lição a ela, essas doenças não vão acontecer, porque ela já aprendeu a lição. As nossas dores e sofrimentos no mundo são para nos ensinar. Aquele que já aprendeu não precisa passar por este ou aquele sofrimento. Então, aquela doença que viria ainda para ele, mas que seria apenas para continuar as lições para ele aprender o que ele ainda não sabia. E ele vai ter. Mas se ele já aprendeu, aquela doença não vai acontecer. Não vai. E se acontecer, vai ser de forma tão leve que ele não vai nem perceber que esteve doente. Né? Nem vai perceber. Pode ser que ela apareça, né? Nem perceber. Às vezes, quando o paciente vai a um médico para fazer um exame que ele está precisando e tal, naquele exame aparecem outras coisas, outras cicatrizes ali, naqueles órgãos internos. Aí o médico pergunta, você já fez uma cirurgia aqui, assim, assim? Não, nunca. Aí ele fala, mas tem aqui como se você tivesse feito ali uma cirurgia, tem uma cicatrizinha ali, como se aquele órgão tivesse sido tratado. Quer dizer, não foi pela medicina do mundo, mas foi pela medicina espiritual. Por quê? Porque você não precisava mais passar por aquilo. Então, como estava no seu material genético, aquela doença ia aparecer. Mas os espíritos se encarregam de sanar esse problema. Então tratam com o fluido cósmico e às vezes a gente nem fica sabendo que teve alguma coisa. Então a gente não pode imaginar o que acontece na dimensão dos espíritos para nos auxiliar, sempre para nos auxiliar. Porque quando é para prejudicar, somos nós que procuramos também isso. Senão não vai acontecer. É quando a gente entra em sintonia com a inferioridade. Então, a prece atrai a vós os bons espíritos que vos dão a força de a suportar com coragem. Olha, novamente, a mesma coisa da outra, daquele comentário de Kardec. Não está dizendo aqui que eles vão nos isentar. Eu estou passando mal, eu estou com um problema sério, eu vou fazer prece, tenho fé que vou me curar. Isso é fé cega. Isso é fé cega.
Não, eu estou fazendo prece e tenho certeza que Deus vai me atender da forma que eu preciso ser atendido. Aí sim, então é a forma de pedir as coisas que é importante. Então aqui a prece atrai a vós os bons espíritos que vos dão a força de as suportar com coragem. Então aquele é o anjo da guarda, não vai nos isentar das nossas dores e sofrimentos, mas vai nos dar força para vencer. Vai nos dar coragem, vai nos dar ânimo para vencer aquela dificuldade que a gente está passando ali. Mas se a gente não aprendeu a lição ainda, vai ter que passar pela dor e pelo sofrimento para aprender. Mas aí a prece, a utilidade dela ali é minimizar essa dor, esse mal-estar que nos causa, principalmente quando a gente reconhece que é o único responsável por aquilo ali. Principalmente quando a gente reconhece isso. Que a gente fala, poxa vida, o médico me avisou tanto, ele me falou tanto que eu ia passar por isso, por que eu não atendi? Aí ele reconhece que ele foi o único errado ali. Porque ele poderia ter passado de outra forma, de uma forma mais branda, mas não, a coisa se agravou por causa da imprudência e negligência daquela alma com a sua saúde física, a saúde física do seu corpo. Então aí quando ele entende isso, o sofrimento parece que dobra. Porque ele fala, eu não precisava estar passando dessa forma por isso. Mas estou pela minha negligência, pela minha imprudência. Aí a prece vem o quê? Os espíritos vêm e o auxiliam a minimizar esse mal-estar aí. Essa culpa que sente, né? Ajudam a gente a passar por esses momentos. Reconhecem que nós estamos cientes do erro que cometemos e vão nos ajudar minimizando as nossas dores. Não vão isentar-nos das dores, mas vão minimizá-las. E isso já é uma grande coisa, né? Aí, então, elas vos parecem menos duras, né? Fica mais... Tem até um texto que é até do Richard Simonetti, está num dos livrinhos dele que eu não sei, o nome do texto é assim, com a almofada fica melhor. Claro, né? Com a almofada fica melhor. Se você tiver que sentar para esperar uma pessoa durante umas 5 horas, se for uma cadeirinha estofadinha ou uma almofadinha, melhor, mas se for um banco duro, vai doer o bumbum, né? Tá ali, sentado ali. Então, com a almofada, gente, tudo fica melhor. Então, o que é a almofada? A almofada é a ajuda do anjo da guarda, é a ajuda dos espíritos, é a ajuda daquele amigo que vem, que nos abraça, empresta o ombro. Aí a gente reclama, chora, por que eu fui assim? Aí o outro amigo vem e fala, amigo, mas você já entendeu isso. Agora você vai encarar isso aí diferente. É aquela palavrinha amiga, é aquele sorriso, é aquele abraço gostoso. É aquilo, isso é a almofadinha, que faz que a nossa dor fique diminuída se ela não puder ser retirada. Caso a gente já tenha aprendido a lição, a gente vai ficar bom de vez, né? Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um. Olha só, Deus não pode. Ah, mas Deus não pode tudo? Pode. Quando diz aqui que Deus não pode, é porque Ele estabeleceu leis para serem seguidas. Ele não estabeleceu leis para ele as derrogar. Por isso que não pode. Se ele quiser, ele pode. Mas ele não estabeleceu leis universais para derrogar essas leis ao sabor das nossas expectativas, né? Então é por isso que não pode, por isso que está aqui. Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor
de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. E olha, não precisa nem ser a ordem geral do universo, na ordem da nossa vida mesmo. Às vezes nos acontece uma coisa que nos faz sofrer pra caramba. Aí a gente fala, meu Deus, eu não merecia isso. E a pessoa pensa, aí ela fica pensando. O que eu fiz para merecer tá nessa situação que eu estou? Eu não merecia isso. Aí, mas ela entende que aconteceu por uma razão. Então tá, não demora muito. Vai acontecer algo que, caso não tenha acontecido aquele transtorno ali, poderia ser fatal na vida daquela pessoa. Então aí ela entende, nossa, a providência divina. A providência divina me livrou de um mal maior. Um mal que eu não poderia nem contornar. Então é por isso que quando a gente fala assim, é um ditado popular, mas vale a pena, nada é tão ruim que não possa piorar. Isso é verdade. Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, quando acontece alguma coisa, não vamos nos revoltar, gente. Não vamos nos revoltar, vamos aceitar. Mesmo que seja bem ruim pra gente. Porque se não foi impedido por Deus, por que eu não gosto de falar assim, porque se Deus permitiu, eu não gosto desse verbo permitir, porque ele dá a ideia de conivência com o fato em si. Então eu prefiro falar que se Deus não impediu aquilo que aconteceu, porque eu não tive participação nenhuma, eu não provoquei nada, e ainda assim aconteceu, e Deus não impediu, ele é meu pai, ele quer o melhor para mim, então é sinal que aquilo ali vai evitar um mal maior, que talvez eu nem nunca fique sabendo, mas com certeza é. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e não há de me faltar. É a primeira frase do Salmo 23. Eu ponho em Deus toda a confiança que Ele vai me dar o melhor. Isso é fé raciocinada. Ele vai me dar o melhor, ainda que esse melhor não seja aquele que eu espero. Mas é o que Ele achou. Então Ele é o Criador. Ele é a inteligência suprema. Eu não vou discutir com Ele. Eu sou uma infeliz aqui de um espírito inferior que não sabe avaliar nada. É como aquela criança que realmente ela não tem noção de perigo nenhum, né? E grita e se revolta quando ela quer fazer uma coisa que o pai não deixa. Ela quer enfiar o dedo na tomada e o pai não deixa. Aí ela vai gritar, vai espernear. Mas ela nunca vai saber, porque o pai não vai ser doido de dar um choque nela para ela saber que aquilo ali é perigoso. Ele pode fazer de outra forma, mas assim não vai fazer. Então ela nunca vai saber que se ela enfiar o dedo lá, poderia até morrer. Ela nunca vai saber disso. Primeiro que ela não tem nem noção de morte. Mas ela nunca vai saber que aquilo ali dá um choque, porque o pai não vai permitir que ela enfie o dedo lá para ela ter certeza. Ele só não vai deixar ela botar o dedo lá. Aí ela vai gritar, vai espernear. Então é assim que a gente faz. A gente grita, esperneia, se acha vítima do mundo, porque Deus é culpado. Deus não é culpado de nada. Deus, ele nos dá as oportunidades para a gente fazer a nossa redenção. É isso que ele faz, né? Então, repetindo aqui, aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal, do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera. O que é vida efêmera? É essa que a gente tem aqui, que a qualquer momento termina e a gente não leva nada dela, a não ser o aprendizado que a gente alcançou aqui. Esse a gente leva, mas não leva mais nada daqui do mundo. Então é uma vida efêmera.
É uma vida que ela não permanece, é uma ilusão. A vida nos mundos materiais é uma ilusão. É ilusão porque ela não é a verdadeira. Ela é uma passagem. A gente passa por ela, né? Contei aqui no domingo que quando eu falei sobre quem tem medo da morte, né? Aquele que foi procurar um sábio e para obter algumas informações, e ele chegou lá, ele morava numa tenda, não tinha nada, tinha alguns livros, tinha só lá um banco para ele sentar, tinha nada mais, um colchão no chão para dormir ali. Aí ele falou assim: mas onde estão os seus móveis? Aí o sábio aproveitou e perguntou: onde é que estão os seus? Aí ele falou: não, os meus não, eu tô aqui de passagem. Tipo assim, ele morava em outro país, né? Tava ali só passeando. Ele falou: eu também. Então a gente está aqui de passagem. Por isso que ele chama aqui vida efêmera, né? Vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo, né? Então, para essa nossa vida efêmera, as coisas que nos acontecem é um grande bem, embora seja para nós o cúmulo da desgraça, né? Na Revista Espírita, de 1866, a gente lê isso aqui. Além da ação puramente moral, então significa que tem uma outra ação, porque além dessa, né? Além da ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra na prece um efeito de certo modo material resultante da transmissão fluídica. O que é isso? Né? São aquelas transfusões fluídicas que a gente recebe dos espíritos. Os espíritos nos tratam com o fluido cósmico modificado por eles, transformado no remédio adequado a cada um de nós. Então, na hora que a gente está ali recebendo aquilo que a gente chama de passe, aquilo é uma transmissão fluídica. Nós, médiuns, estamos ali como instrumentos, mas não estamos fazendo nada. Nós estamos doando material, se for necessário, para que os espíritos que trabalham neste setor se utilizem desse material, caso seja necessário, porque eles já manipularam o fluido cósmico e o transformaram em remédio adequado a cada um que ali se encontra. Então, o que os espíritos transmitem para mim, eles não vão transmitir para a Ângela, porque o problema dela não é o mesmo meu. Então, eles vão manipular o fluido para que ela receba o remédio para ela e eu o meu. Se precisar de fluido magnético humano, os médiuns estão ali para doar. É fluido humano. Só os médiuns? Cada um que está ali sentado para receber. Porque às vezes aquele que está ali para receber uma transmissão fluídica, por algum problema que ele tem tanto magnetismo humano que ele pode doar para o outro que está precisando, não do fluido espiritual, mas do fluido humano. Então é transmitido para o outro. Esse trabalho é feito pelos espíritos. Nós não fazemos nada ali, a não ser a prece íntima, que a gente se coloca na posição de oferecer o que tivermos de melhor para que eles possam usar. Então, é isso aí, essa transmissão fluídica, ela é feita pelo fluido cósmico modificado pelos espíritos que estão trabalhando e que sabem as nossas reais necessidades. E se a gente já está podendo também receber a melhora, se a gente já aprendeu a lição, não é? Em certas moléstias, sua eficácia é constatada pela experiência, como demonstrado pela teoria. Quando a gente aprende na teoria que isso é real,
que os espíritos manipulam os fluidos e nos transmitem, a gente aprende com a teoria e com a prática, com o resultado daquilo ali, que vai minimizar se for permitido já, né? Rejeitar a prece é, pois, privar-se de poderoso auxiliar para alívio dos males corporais. Não precisa nem de ter outra pessoa, ou se estiverem passando mal, o centro das nossas reuniões mediúnicas que a gente faz irradiação, nessa aqui, olha, vocês estão sentadinhos aqui, chegaram naquele momento e se sentaram, mas não pensem que o socorro espiritual está acontecendo só aqui não. Ele às vezes começou muito antes de vocês aqui chegarem, em casa. Nunca aconteceu de vocês estarem assim, hoje eu não vou não, tá frio, tá chovendo, hoje eu não vou no centro não, vou não. Um dia só não faz mal. Aí você fica repetindo isso pra você, faltando meia hora pra sair, eu vou sim. Pronto, mudar a roupa e vem. Porque eles estão lá chamando, vai meu amigo, você tem que ir lá. Mas não poderiam tratar lá da casa? Poderiam, mas e a parte de vocês não vai ser feita não? Né? E qual é a parte de vocês? Vir até aqui. Entender que precisa da ajuda. Abrir o canal. Se ficassem na casa, poderiam não abrir esse canal para receber ajuda. Poderia não receber. Por quê? A gente se distrai com as coisas, chega alguém, a gente conversa, liga uma televisão, uma coisa. Então, quando eles querem que a gente venha, que eles estão precisando que esse canal seja aberto por nós. Aí a gente vem, aí sim, aí você vai aqui, você vai se envolver com esse ambiente, com o trabalho dos espíritos, com o que é ensinado através dos oradores aqui. Aí você está estabelecendo um canal, abrindo um canal de comunicação com eles, né? Então isso aí, é rejeitar a prece, pois, privar-se de poderoso auxiliar para alívio dos males corporais. Nunca a gente deve negligenciar a prece, nunca. Ela é sempre atendida pelos espíritos. A prece é, pois, uma necessidade universal, independente das seitas e das nacionalidades. Por que ela é uma necessidade? Porque nós precisamos abrir esses canais de comunicação, senão nós vamos ficar expostos ao mundo, às inferioridades do mundo. Se a gente não abre o canal com a superioridade, com o anjo da guarda, com o plano superior, nós vamos ficar sujeitos às inferioridades, aos espíritos inferiores, que esses aí, não se preocupe se você vai estabelecer canal com eles, não, eles já estão ali prontinhos para a primeira que se aprontar eles entrarem. Então a prece, ela é de necessidade universal para a felicidade das almas encarnadas. Isso aí não tem o que pensar. Depois da prece, se a pessoa é fraca, sente-se mais forte. Se está triste, sente-se consolada. Tirar a prece é privar o homem de seu mais poderoso suporte moral na adversidade. Suporte moral mesmo, na adversidade. Então, privar a pessoa da prece seria tirar esse suporte moral. Pela prece, ele eleva sua alma, entra em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa-se, condição essencial de sua felicidade futura. Sem a prece, seus pensamentos permanecem na terra e se ligam cada vez mais às coisas materiais, daí um atraso no seu adiantamento. Então, quando a gente ora com fervor, com certos de que nós estamos sendo ouvidos, nós naquele momento nos desmaterializamos, porque nós entramos numa dimensão espiritual
como a gente faz quando dorme no corpo físico, só que aí a gente vai estar em vigília, a gente vai estar acordado, mas a gente se sente como que a gente estivesse saindo do corpo e entrando numa dimensão para ser tratado. A prece, quando ela é feita de coração, com sinceridade, com vontade mesmo, movendo essas energias do corpo e da alma, é isso que acontece, a gente se desmaterializa ali naquele momento. Então a gente vai sempre receber ajuda. A eficácia da prece, ela é constante se a gente pedir isso aí, ó. Porque Deus não vai nos atender naqueles pedidos ridículos que a gente faz, igual criança pedindo as coisas para o pai e para a mãe. Que a mãe ri, o pai ri quando a criança pede. Olha, a gente não tem que pedir nada para que aconteça nada, porque eles sabem o que a gente precisa. Então não precisa fazer prece, tem que abrir o canal. Tem que estabelecer o canal, senão não tem sintonia. Por um acaso vocês, quando chegam em casa, pelo pensamento a televisão de vocês liga? Que a minha não liga, não. Eu tenho que ir lá no controle remoto apertar o botão, né? Aí vai aparecer o canal. É o canal que eu quero? Não, é o que tá lá, alguém botou. Então eu faço o quê? Aperto o outro botão do canal que eu quero para mudar. Então, isso é o canal que nós abrimos, nós temos que abrir para entrar numa sintonia. Da mesma maneira que eu entro com o controle remoto para fazer a sintonia do canal da televisão que eu quero, eu tenho que abrir, eu tenho que apertar esse botãozinho aí da minha energia, da minha vontade, da alma, para entrar em conexão com os espíritos. Senão não vai entrar, não. Então é importante isso. Mas o que Deus de verdade vai nos conceder, com certeza, né? Com confiança, a gente pode ter certeza disso, é isso aqui, ó. Coragem, paciência e resignação. Isso ele vai nos dar sempre. Pode não nos dar o que a gente está pedindo, a cura que a gente quer, né? Um socorro imediato, que a gente é imediatista, a gente quer tudo na hora. Pode não acontecer, o tempo de Deus é outro. Mas com certeza isso aqui ele vai nos dar. Coragem, paciência e resignação. Ora, quem tem coragem enfrenta qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente não enfrenta porque a gente não tem coragem. Aquele que está com câncer terminal, ele quer eutanásia. Porque ele não tem coragem de enfrentar a doença dele até o fim. Então, quando a gente pede coragem, a gente com coragem, a gente enfrenta tudo e todos. Paciência para entender o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? É o tempo que nós precisamos para nos curar. Não é o que a gente quer, não é o nosso tempo, é o de Deus. O tempo de Deus é aquele que Ele sabe que nós necessitamos para nos curar. Corpo, não, a alma. Por isso que muitas vezes demora, então o tempo de Deus não é o nosso. E a resignação é para a gente, através dessa paciência de esperar o tempo de Deus, entender que a gente precisa passar por aquilo, senão a gente estava passando. Não há inocente pagando por ninguém. Não há inocente aqui no mundo pagando pelo erro de ninguém. Nós estamos pagando pelos nossos. Está lá no Evangelho. Quem comeu uvas verdes terá boto em seus dentes. Né? Por quê? Vai estragar os dentes de quem comeu uva verde. O outro comeu, não é o meu dente que vai ficar estragado. Então não tem inocente pagando por nenhum pecador. Ah, mas eu vejo tanta injustiça no mundo. Eu também vejo, me horrorizo com isso. Mas nenhum injustiçado existe no mundo. Só tem injustiça social, porque não é de Deus, é dos homens. A desigualdade é importante, é necessária.
Mas a injustiça não. A injustiça, ela é provocada pelos homens. Ela é criada pelos homens. Agora, mesmo aquele que está sobre a injustiça dos homens, ele não é um injustiçado por Deus, porque senão Deus não seria quem ele é. Onipotente, onisciente, onipresente, pode tudo, faz tudo, está em qualquer lugar, sabe de todas as minhas dores e sofrimentos, e por que não me isenta delas? Porque eu preciso passar por elas. Então eu preciso passar por elas. Isso é a resignação. Então o que Deus realmente nos concede é isso aí: coragem, paciência e resignação. O mais vai vir na hora que tiver que vir, né? E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas, ideias no caso, pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Então, o que ele ainda vai nos dar são os meios da gente diminuir as nossas dificuldades e até nos livrarmos daquela dificuldade. Que às vezes uma pessoa precisa de enfrentar tanta dificuldade para poder encontrar um tratamento, para poder encontrar um recurso médico, e ela fica ali travada. Então Deus vai nos encaminhar, vai diminuir essa dificuldade e a gente vai conseguir chegar mais rápido ao caminho da assistência que nós estamos precisando. Então isso ele também vai nos conceder, né? De maneira que lhe restará o mérito da ação, quer dizer, você vai ter aquele mérito. Eu corri atrás e consegui. Correu atrás e os espíritos ajudaram acelerando essa corrida e tirando os obstáculos da frente. Aqueles que já podiam sair, né? Deus assiste aos que ajudam a si mesmo, segundo a máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Estão vendo? Então Deus abandona? Não, ele não abandona, mas ele deixa a criatura sofrer. Porque ela tem que entender que ela tem que fazer a parte dela. Então ela vai ficar ali, todo mundo vai agir para ela e ela só quer receber, tadinho, não quer fazer esforço nenhum. Aí essa aí vai demorar um pouquinho mais a fazer a sua redenção, né? Não é que Deus esqueça, não. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Quantas pessoas querem passar no portalzinho mágico, né? Uma pílula mágica é o ideal, né? Quantas pessoas? Mas não vai acontecer. Vai acontecer o que tiver que acontecer e nós vamos ter o nosso sofrimento minimizado dentro do esforço que a gente fizer para poder receber a ajuda dos espíritos. E aí a gente encerra com a aventura da prece. As coisas boas que a prece nos traz. Quem assina esse texto é Santo Agostinho. Ele fala o seguinte: vinde todos vós que desejais crer. Não está falando vinde todos vós. Está falando o que aqui? Vinde todos vós que desejais crer. Você tem que querer. Então a gente está vendo que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, a prece, a prece. Como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece, porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Lindo esse texto, né? De Santo Agostinho. Filha, continua ali, né? Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus. E para vós, o mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolos do pensamento,
A verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos etéreos que a pobre humanidade desconhece. Então é essa aventura que a prece nos traz, né? Acho que aqui é só a pesquisa que eu disse que Dr. Birman, né, faz. Então, quando Santo Agostinho nos fala isso aí, é aquele bem-estar, é aquela aventura, é aquela alegria, aquela satisfação, aquele prazer que a prece nos proporciona. Em todos os momentos, a prece é o recurso maior que nós temos. Então, seja o que for, a gente precisa de uma assistência médica, tem que ir. Porque não pode sentir as coisas e ficar orando em casa, porque vai desencarnar, tá? E vai chegar lá como suicida indireto. Reze, peça a Deus ajuda do anjo de guarda e fique atento, porque ele vai te direcionar, ele vai eliminar as dificuldades que você está encontrando para conseguir a sua melhora. Então a gente ora, a gente pede ajuda e essa ajuda vai vir. Mas não pode ficar só orando ali, porque vai desencarnar em casa, vai para o hospital, vai fazendo prece, pede ajuda ao anjo da guarda para guiar aquele médico ali também, para que ele acerte com a gente. Isso é o nosso papel, a gente não está pedindo cura, a gente está pedindo socorro espiritual, aquilo que a gente já pode receber. Aqui, nessa pesquisa, quem quiser pesquisar na internet, Dr. Dennis Birman, médico neurologista, ele faz um trabalho maravilhoso com a ação da prece. Eles fazem ressonância funcional, ressonância magnética funcional, quer dizer, com a participação da pessoa, e ele percebe o tanto que o lobo frontal se enche de sangue na hora que a pessoa entra em prece sincera. Ele dobra de volume. Olha que coisa maravilhosa. São os efeitos da prece também na organização física. Então a gente imagina nesse momento como que os espíritos estão ali recebendo as nossas súplicas. Mas a gente não tem que ficar fazendo pedido para Deus. A gente pede coragem, paciência e resignação e que a gente possa receber tudo aquilo que a gente já está merecendo dentro das nossas necessidades. E aí essa prece chega. Então façam essa pesquisa. Olha só, usando ressonância magnética funcional, mostram os efeitos benéficos que uma oração provoca no cérebro, podendo aumentar 62%, tá? O volume de sangue no lobo pré-frontal. E é um lobo da decisão, é o lobo do raciocínio lógico, é tudo que a gente precisa nas horas que nós estamos ali diante, muitas vezes, de um desespero. A gente precisa de um raciocínio lógico, de pensar corretamente para não fazer escolhas erradas que vão nos levar ao sofrimento. Muita paz para todos, façam essa pesquisa na internet, mas o nosso amigo Márcio já vai botar isso tudo lá, quer dizer, abriu a página e isso vai estar tudo lá, com certeza. Não precisa nem se preocupar muito em buscar nada não, porque já vai estar lá, tá? Muita paz para todos.